Olha, se tem uma coisa que muitas pessoas não sabem é que a arte do storytelling não reside apenas nas palavras e nas obras literárias. As histórias que nós contamos surgem desde o nascer do sol até o tardar de uma noite. Contamos histórias no audiovisual, nos livros, nas light novels, nas novelas e, é claro, nas músicas também, em seus variados gêneros. E um dos gêneros que mais contam histórias atualmente, sem dúvida, é o hip hop. E dentro desse gênero nós temos diversos storytellers. Temos Kendrick Lamar, temos MF Doom, temos Tyler the Creator, temos Logic e outros mais. E essa semana um dos seus maiores storytellers lançou a sua obra mais nova, The Death of Slim Shady, Coup de Gras, lançou essa semana. Eu já ouvi umas 8 vezes, eu não tô brincando, eu ouvi 8 vezes mesmo, acho que vai entrar pra nona agora. E vamos falar um pouco dessa obra, vamos falar um pouco desse álbum aqui nesse mais novo episódio do Hook aqui na Story Notes. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar a falar do álbum propriamente dito, nós temos que usar a temida carta do contexto. Se você mora numa caverna ou vive na sua bolha de Twitter e não conhece o personagem em questão, Eminem, cujo nome real é Marshall Bruce Mathers III, é um rapper, compositor e produtor musical americano nascido no dia 17 de outubro de 1972, no lugar chamado St. Joseph, no Missouri. Ele ganhou fama no final dos anos 80 com seu disco mais famoso chamado The Slim Shady LP, que lhe rendeu até realmente o seu primeiro Grammy. Esse não foi o seu primeiro álbum, mas a partir desse álbum a gente começa a entender um pouco da persona do Eminem e começa a entender que a figura do Eminem se divide em 3 partes: o Eminem, o Marshall Mathers e também o Slim Shady. A primeira parte é o Eminem, que é a parte mais profissional e lírica do rapper, onde ele começa a fazer críticas sociais equilibradas com momentos de introspecção da própria vida e do próprio momento sociopolítico que ele se encontra. Você pode encontrar muito dessa personalidade em músicas como Like Toy Soldiers, do álbum Encore, de 2004, e Not Afraid, do álbum Recovery, de 2010. A segunda personalidade é o Marshall Mathers, que reflete o lado mais pessoal dele, onde ele transforma traumas, suas lutas pessoais e a vida familiar em músicas e até mesmo conselhos para as pessoas que estão ouvindo as músicas dele. O Marshall Mathers você consegue encontrar em músicas como Mockingbird, do Encore, e também When I'm Gone, do Curtain Call The Hits, de 2005. E por último, e não menos importante, temos o Slim Shady, esse que é o lado mais sombrio e virado nos 70 que ele tem, pois é o lado onde ele abusa do humor negro com suas críticas, é o lado que faz bullying, que ofende do que tem que ser ofendido, que ofende quem não tem que ser ofendido. Em outras palavras, ele é tipo um Trevor Phillips do cara, sabe? Ele é tipo um lado Trevor Phillips do Eminem. Só que sem o controle levemente emocional que o Trevor Phillips tem, certo? That's great. That's great. Esse lado foi responsável por 2 dos maiores singles da carreira do Eminem, esses que são My Name Is e do The Real Slim Shady, ambas as músicas que pertencem realmente ao álbum The Slim Shady LP de 1999. Ambas as personalidades sempre intercalam muito, sempre brigam muito entre si, sempre dividem realmente o mesmo holofote, mas as mais influentes e as mais notáveis realmente na carreira sempre foram a Slim Shady e o Eminem. E por conta do Slim Shady, ele sempre foi alvo de muitas críticas e muitos artistas já atacaram ele. Por outro lado, ele também já atacou muita gente, ele também já fez muitas vítimas, sendo uma das mais influentes o próprio Michael Jackson, que foi zoado no clipe de Just Lose It. E assim, cara, as respostas e os ataques, as tretas no geral, elas não tinham muito peso na carreira do Eminem, pois ao mesmo passo que ele falava mal, ou então zoava, ou então fazia bullying com esses artistas,
ele também ganhava o respeito, pois algumas das pessoas que gostavam do Eminem queria falar o que ele falava para esses artistas. Então, ele ganhava realmente muito respeito e as pessoas entendiam realmente que o Slim Shady era só um personagem. E meio que tudo que a imprensa falava e tal passava direto, assim, sabe? Ninguém se importava muito, porque, pô, é um personagem e tal, mas ainda assim teve realmente alguns casos. E mesmo com essas polêmicas, isso meio que não impediu que ele tivesse um reconhecimento. O cara já ganhou muitos prêmios, muitos Grammys, muitas premiações até menores e tal. Tá no top 5 de muitos artistas influentes aí na cultura negra e outros mais, certo? E até um Oscar pelo próprio documentário o cara já ganhou, que no caso foi o 80 Mile, Rua das Ilusões. Então, você imagina, né, velho? Logo, cara, tudo que entrava por ouvido saía pelo outro, velho. Não tem como. Quando você tem uma base muito sólida, você realmente não pode ser zoado ou você não consegue nem escutar as zoeiras que fazem com você. E por que que muitas pessoas, eu incluso, vê o Eminem como um ótimo storytelling? Porque cada álbum que ele produz, ele faz uma história diferente, ele tem uma temática diferente e tem inspirações diferentes. E um dos seus melhores personagens, assim, bem escritos e outros mais, ao meu ver, é o Slim Shady, que, assim, ele é muito bem feito, ele é muito bem concebido, assim, sabe? Ele é a real personificação daquele lado mais doido que a pessoa tem, mais impulsivo, mais animalesco, mais antissocial, que impede que as pessoas realmente reprimem para viver em sociedade. Eu não sou contra para reprimir esse lado, certo? Eu acho que automaticamente o nosso psicológico faz isso, mas ver ele personificado numa mídia ou então num personagem de um artista é algo muito estranho, porque você se identifica vendo ele falando essas verdades, expondo essas verdades, ou então batendo de frente com a realidade, é algo bem interessante. E aqui nesse álbum, e até nos outros álbuns também, o Eminem ele deixa claro que ele sempre tá brigando com o Slim Shady. O Eminem sempre tá realmente em batalha, em confronto com o próprio Slim Shady. E aqui parece que chegou no estopim dessa batalha. E isso nos leva ao The Death of Slim Shady Coup de Grace. E com todas as explicações feitas, vamos agora para a análise desse álbum a partir de agora. Começando pelo título, ele sem nenhuma alteração no momento fica The Death of Slim Shady Coup de Grace. E observando esse resumo que eu fiz para você anteriormente, você percebe que a cabeça do título, The Death of Slim Shady, é um título aberto, pois você não sabe se nessa batalha o Eminem ele conseguiu controlar o Slim Shady e está a ponto de derrotá-lo, ou se o Slim Shady está aproveitando a derrota de alguém como se fosse um troféu, uma conquista, como acontece no Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, de 87, onde a personagem Lisa Zane acaba derrotando o Freddy Krueger e empalando com a sua própria lâmina, mas o título ele permanece como se o Freddy Krueger fosse matar uma outra pessoa, então fica meio aberto, sabe? Meio que ele sai para caçar e acaba sendo caçado no meio do processo. Esse tipo de coisa a gente vai acabar vendo, você vai acabar encontrando ou vendo realmente um significado através do álbum. Mas agora que a gente falou realmente do The Death of Slim Shady, vamos para a outra parte do título, que no caso é a expressão, barra frase, barra o que você queira, que no caso é coup de grace. Coup de grace no francês significa golpe de misericórdia. É uma expressão que os americanos acabaram adotando para a sua cultura e também idioma, e para os dois idiomas isso significa meio que dar o último golpe, executar uma última luta, terminar um serviço ou então realmente tirar algo da manga para acabar com a batalha. Ou então, numa luta em que você está escrevendo ou acompanhando em alguma mídia, é quando um personagem acaba tirando uma carta na manga de forma inesperada. Não como nos animes, onde o personagem acaba tirando o poder onde não tem e acaba quebrando as regras do roteiro para benefício próprio, não.
mas sim como um elemento bem feito dentro da história e bem adicionado. Ainda na definição do Coup de Grace, o Coup de Grace perfeito é quando um elemento é apresentado no meio da obra e quando você acha que o personagem não vai utilizar, ele acaba utilizando e você fica tipo, nossa, caramba, velho, ele realmente tirou alguma coisa da manga ali e eu não sabia que ele ia utilizar esse negócio. Isso seria realmente o Coup de Grace. Ah, Dave, mas isso que você está falando é plot twist. Isso aí é a mesma coisa que plot twist. Para de inventar coisa. Não, há uma singela diferença entre o Coup de Grace e também um plot twist. O Coup de Grace, você vê o elemento que será utilizado e você imagina que ele não vai ser utilizado. Já o plot twist não, ele é um segredo que nós, criadores das histórias, guardamos para apresentar com uma surpresa lá na frente, sabe? Então, um você mostra e outro você não mostra, dá uma diferençazinha, sabe? Tanto que ele explica isso na 7ª faixa do álbum, chamada de Lucifer, onde o próprio Alfred Hitchcock, na introdução da música, é referenciado utilizando um comentário dele sobre um filme chamado North by Northwest, de 1959, onde ele mesmo dirigiu e onde até os especialistas na área de cinema diz que foi a escrita mais estranha do Hitchcock, mas ainda assim tem esse trecho realmente que ele comenta sobre o filme e ele explica um pouco da expressão coup de grace. É bem interessante realmente quando você pega isso no álbum. The coup de grace is the final shot, right between the eyes. A estrutura do álbum é muito boa, pois ele se assemelha a uma HQ da virada dos anos 80 para o início dos anos 2000, que foi uma época onde a gente começou a normalizar as HQs do estilo one shot, que tem um começo, meio e fim, sem pontas para continuações. Cara, mas se você realmente quer saber o que é uma one shot de verdade, eu vou te dar realmente 2 exemplos. Primeiramente, eu tenho esse exemplo aqui que tá meio desgastado. Tá meio desgastado devido realmente ao tempo, né, e tal, ele não foi muito invencível ao tempo, que no caso é a minha única edição de Sandman Noite Sem Fim, é a edição 2 do Noite Sem Fim. Comprei uma bagatela aqui, velho, é o meu primeiro Sandman, mas realmente a parte de dentro tá totalmente intacta, aqui ó. Isso é uma one shot, por mais que vocês tenham escutado sim eu falar o número 2, sim, ela tem 4 edições, mas por mais que ela seja realmente numerada, ela não é sequenciada. Cada edição dessa aqui é diferente, cada one shot é diferente dessa aqui. Não continua, são histórias diferentes. Então eu tenho essa one shot aqui, que no caso é o Sandman Noite Sem Fim. Mas se você quiser um exemplo diferente, eu tenho aqui, ó, Gavião Arqueira Vingadora da Costa Oeste da Marvel, aqui ó, bem fininha, bem bonitinha, bem popzinha aqui também, que é uma edição one shot que referencia a Gavião Arqueira Kate Bishop. Eu acho que é o melhor material dela faz um tempinho, assim, sabe? O melhor material que eu tenho da Kate Bishop é essa. E esses 2 aqui são exemplos realmente de one shot. Eu também tenho outros aqui, tenho Deuses Americanos. Eu acho que tá aqui, né? Deuses Americanos? Aqui, ó, tenho Deuses Americanos, sim. Aqui, Deuses Americanos é outro exemplo de one shot sequenciada. Aí, realmente, esses são os exemplos de one shot. Mas aí você pode estar se perguntando: ah, Dave, como assim que a HQ parece uma one shot dos anos 80 pros anos 2000? Eu não entendi assim, isso não faz o menor sentido, e outros mais e tal. Calma, que eu vou te explicar. Eu sei que você não tá acreditando muito, mas eu vou explicar realmente como isso funciona e por que ele funciona realmente como um HQ. Se ligue só. Cada parte do álbum é dividida por sketches, logo nós temos 3 sketches. Temos a faixa 6, que é sketch All You Got, que marca o término dos primeiros capítulos e do ato 1 da história e começa o ato 2. Depois na faixa 2 temos a sketch chamada Breaking News, que marca o fim do ato de desenvolvimento, que no caso é o ato 2 do álbum, e começa a parte 3. E um tempo depois também temos a última sketch chamada Guess Who's Back, que tá na faixa 18 e que implica em algum tipo de epílogo e tal numa faixa seguinte, mas ela meio que fecha o álbum, certo? Ela é a porta que fecha o álbum, é o final, é o ponto final de toda a história. E o que implica nessa teoria de fato é que as faixas de divisões, né, as sketches,
elas foram matematicamente organizadas, sendo cada sketch um multiplicador de 6, tendo a faixa 6, tendo a faixa 12, tendo a faixa 18. Então, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18. Ou seja, 3 multiplicadores de 6, exatamente nos mesmos pontos onde as sketches estão dividindo cada arco. E outra, ainda tem mais uma coisa em relação a essa matemática aí do Eminem. Porque eu não sei se você percebeu, apenas o número 6 é multiplicado. Então, você vê que tem 6 3 vezes. 6 3 vezes, quando a gente tira os multiplicadores, fica 666. Ou seja, Number of the Beast. 6666. The Number of the Beast, como fez o cover lá do Shawn James. Você percebe realmente que, cara, ele colocando realmente o número da besta como easter egg do álbum, você percebe que o próprio Eminem, ele vê o Slim Shady como um demônio, uma besta, o próprio diabo, o próprio anticristo, o próprio Lúcifer. Cara, é muito bom. São coisas assim, são easter eggs que faz você se manter realmente no álbum. E é algo muito interessante, assim, que eu nunca vi realmente no álbum. Eu acho muito legal que ele tenha colocado isso. E tem também o fato de que esse é o 12º álbum dele, o que implica em muitas coisas, incluindo realmente o 12 ser um multiplicador de 6. É muitos pontos a ser realmente conferido e tal, é muitos easter eggs. O Eminem é de colocar esses easter eggs, certo? Então, foram muitos easter eggs colocados nesse álbum, certo? E é muito legal ver isso por parte de um artista, certo? E é muito bom você ver isso por parte do Eminem, sacramentando realmente o seu lugar como storyteller e também como rapper. Mas vendo que agora a gente tá organizando o álbum como se fosse uma história de 3 atos, vamos analisar realmente cada ato a partir de agora. No primeiro ato, que vai da faixa 1 até a faixa 6, ele sacramenta um ótimo início. As críticas que o Shady faz para o mundo real e para os rappers e principalmente para os haters é algo bem primoroso. É basicamente uma expressão máxima de muitos preconceitos do Shady, o que nesse contexto é muito interessante, muito engraçado de ver, né? Ele xingando a geração Z, xingando isso, xingando aquilo, xingando a cultura woke. Cara, é bem interessante mesmo, porque, cara, é uma expressão máxima das pessoas que estão cansadas, né, e tal, desse tipo de segregação e tal que é feita, mas, cara, é legal realmente você ver o Shady fazendo essas críticas e tal. Mas você percebe que mesmo com essas críticas você vê que ele tá meio... tá segurando, sabe? Ele tá na coleira ainda, sabe? Ele ainda não saiu, desembestando tudo. Mas mesmo que ele não esteja saindo, se destruindo tudo, foi um início assim que você meio que entendeu a vibe do álbum, entendeu para que ele veio e ele te introduz ao álbum de uma forma bem primorosa. Então é um ponto positivo, certo? Então é um início muito bom e é um início que vai realmente fazer você se conectar com o álbum, de verdade. E cara, os meus destaques para esse início de álbum fica para as músicas Renaissance, Evil e principalmente, cara, eu tô repetindo essa música feito doido, velho, que no caso é a Brand New Dance. Cara, que música incrível, velho, meu Deus do céu, velho, acho que vai virar até toque do meu celular, velho. No segundo ato, que seria basicamente o desenvolvimento da história, ele apresenta novas facetas e dá destaque às participações mais influentes do álbum. Essas que são J.G., Bizarre e Sly Pepper. Pepper não, Piper, né? Porque é muito engraçado que o nome parece Pepper, mas é Piper. E eles estão nas faixas... O J.G. tá na faixa Fuel, Bizarre tá na faixa Antichrist e Sly Piper tá na faixa Lucifer. E as melhores desse desenvolvimento de arco, no caso, né, pra mim, esse ato 2 pra mim, as melhores são a Fuel, que a participação do J.G. tá inacreditável, sinceramente, é um cara prodígio mesmo. Eu fico também com o Road Rage e eu vou dar destaque também pra faixa Lucifer, que é bem interessante e ainda mais imersiva, sabe? Ela te faz entender um pouco mais do álbum, sabe? E é uma faixa muito boa, eu gostei bastante.
E essas são as minhas 3 faixas: Lucifer, Road Rage e também Fuel. Cara, já agora no ato final, velho, todos os meus aplausos fica para a faixa chamada Guilty Conscience 2. Mano, que coisa bem feita, velho. Que lírica, que dicção, que letra. Ficou muito bom, velho. De verdade, de verdade. Ficou uma faixa muito interessante de se ouvir. Se o Guilty Conscience 1 já é muito bom, que no caso o primeiro Guilty Conscience foi lançado lá no The Slim Shady LP. Cara, se o Guilty Conscience 1 já foi bom, o Guilty Conscience 2 foi algo absurdo, porque de fato ele deixa para o ouvinte uma batalha, sabe? Tipo, uma luta mesmo, sabe? O Eminem dando um mata-leão no Slim Shady e tal, tentando realmente tomar o controle, é algo bem interessante de você ver, velho. E como realmente o Eminem administra isso com as vozes é algo bem interessante. Eu lembro de ter visto isso num álbum de rock, cara. E ficou muito bom também, velho. Mas aqui no Eminem, certo, ficou interessante também, porque ele soube fazer isso, deixar mais imersivo, sabe? Ele deixou realmente uma experiência bem imersiva, mesmo que seja pela voz. Então é um ponto bem interessante o Guilty Conscience 2 no ato final. E também eu vou dar o destaque realmente para as faixas mais emocionantes, certo? Que no caso é a Temporary, que é bem depressiva. Vou deixar realmente meu espaço aqui para Head Honcho, que me deixou realmente impressionado. O As Mil, que faz a participação junto com Eminem nessa música Head Honcho. Ficou bem interessante, ficou bem equilibrado eles dois, certo? E a Bad One, que eu ouvi muito pouco, mas eu sei realmente que já é uma música muito boa também, certo? E não pode ser esquecida. Cara, eu acho o seguinte: após a gente acompanhar toda a jornada, todos os lead singles, os vazamentos, os leaks falsos, os verdadeiros, os depoimentos do Eminem sobre o álbum, o que ele estava construindo, todo o saldo realmente de toda a construção de álbum, eu acho que The Death of Slim Shady Coup de Grace é uma experiência narrativamente e sonoramente neutra. Ele não é nem boa e nem ruim. E basicamente, para não dizer realmente que eu não achei falhas, eu encontrei algumas falhas sim, e é o que torna esse álbum ainda mais neutro. A falha desse álbum, ao meu ver, não está nos beats, nos features e tal, nessas coisas que as pessoas como o Anthony Fantano vai chegar e vai ficar batendo em cima para gerar um ódio ainda mais contra o Eminem, não. Eu não é realmente nesse ponto. Eu acredito que é mais da energia que o álbum traz, sabe? Porque o álbum ele deixa você animado da primeira faixa até a Guilty Conscience 2. Depois dessa faixa parece que o álbum ele diminui drasticamente de energia, fica realmente um clima muito estranho, sabe? De baixa energia, de baixa animação, certo? E, sei lá, ele pisa no freio repentinamente, sem te avisar, e fica realmente nesse ritmo mais lento, e você acaba por engolir seco essa parte e fica meio estranho realmente de você escutar. E assim, por mais que exista a versão deluxe, por mais que exista a versão deluxe digital e outros mais, eu não vejo ele fazendo uma versão propriamente dita de deluxe, porque tá criando uma moda, assim, depois do Vultures, do Kanye West, tá criando uma moda de que as pessoas têm que comprar o álbum no site do artista, com as regras do artista, em vez de ele lançar isso no Spotify. Eu acho isso realmente uma limitação e uma falta de acessibilidade muito forte, principalmente aqui pro Brasil, que a gente não compra nada em dólar, certo? A gente não tem nem dinheiro para comprar uma caixa de leite, imagine isso. Mas assim, eu não vejo ele fazendo uma verdadeira versão deluxe desse álbum por agora, certo? E assim, vocês lembram que eu disse que o título do álbum é meio vago? Então, é porque realmente dentro do próprio álbum eu percebi que ele esconde duas histórias. Ele esconde a morte do Eminem e ele esconde a morte do Slim Shady. Ah, David, como é que ele faz isso? Se você escutar o álbum no ritmo normal, utilizando realmente o ritmo da numeração realmente do álbum, você vai ver que é o Eminem que acaba com o Slim Shady. Só que se você reverter
a ordem do álbum, do último para o primeiro, você percebe realmente que a história é do Eminem sendo totalmente massacrado pelo próprio Slim Shady. Tanto que você percebe uma coisa bem diferente ali no meio e tal, você diz, oh, tá estranho isso aqui, tá ligado? Mas aí quando se escuta realmente o álbum em reverso, você percebe realmente que aquele meio ali é realmente o Slim Shady dando a volta por cima e controlando o Eminem até realmente ele ser encerrado e ter o CPF cancelado, certo? Essa é uma inspiração direta do que o Kendrick Lamar fez lá em 2017 no álbum Damn, porque assim, no Damn de Kendrick Lamar, você percebe que tem uma história sendo contada da ordem normal e tem uma história sendo contada da ordem inversa, tanto que o próprio Kendrick Lamar lançou tempos depois do álbum uma versão do próprio álbum chamado Damn Collector's Edition com a organização narrativa dos fatos apresentados em Damn. Então você percebe que é realmente uma inspiração, claro, em The Death of Slim Shady, o Eminem optou em fazer algo mais bruto, né? Mais suave, né? Vamos dizer assim, mais discreto. Eu acredito que ele não vai lançar realmente uma edição, por mais que seja necessária, ele não vai lançar realmente uma edição com a versão do Slim Shady. Eu acho que ele vai deixar que as pessoas descubram e escutem realmente o mesmo álbum, certo? Eu acho que vai dar menos trabalho ele fazer isso, certo? Mas ainda assim, realmente você vê que há uma inspiração, porque o próprio Kendrick Lamar fez isso. E é interessante como ele narra duas histórias utilizando realmente apenas as mesmas faixas. Isso é uma coisa muito boa e é uma coisa que só storyteller sabe fazer, certo? E é muito bom, eu acho muito legal. Cara, só fechando realmente uma ponta solta em relação realmente à thumb e também ao próprio vídeo. Quando eu digo que ele não é o que eu esperava, é porque eu vi muito influenciado pelo antigo álbum, o Music to Be Murdered By, porque o antigo álbum, né, o Music to Be Murdered By, Side 1 e Side 2, né, Side A e Side B, de 2020 e 2021, ele era muito mais disposto a se conectar com as novas gerações de rappers e artistas. Então tinha feat para tudo quanto é tipo de gente, tinha feat com Juice WRLD, tinha feat com o Anderson .Paak, tinha feature com o Don Toliver, tinha feature com outros artistas assim, tipo, porra, Ed Sheeran tá no álbum Music to Be Murdered By. Então, imagine realmente que ele tava bem aberto para as novas gerações. Só que nesse aqui ele me surpreendeu realmente se fechando com o mundo. Ele se fechou bastante, ou então se restringiu bastante para criar realmente esse álbum. E assim, o saldo dele, eu não esperava ele que ele se fechasse tanto, sabe? E acho que isso afetou bastante o saldo neutro do álbum. Acho que faltou features, faltou realmente mais pessoas para participar realmente desse álbum. Faltou pessoas que realmente fez parte da carreira do Slim Shady, com o próprio Kendrick Lamar. Eu esperava realmente que ele fosse fazer um novo feature com o Kendrick Lamar, porque ele só tem um, né? Que no caso é a música Love Game, do The Marshall Mathers LP número 2, né? E o Love Game, eu acho que a participação do Kendrick Lamar em Love Game foi horrível. Eu não gostei do verso dele, ficou muito insosso. E eu achei que ele iria realmente compensar o verso dele, fazer um verso mais agressivo, mais na vibe de Mr. Moral aqui para esse álbum do Eminem. E infelizmente ele não tá presente. Vamos ver realmente se no próximo álbum ou se na próxima coisa que o Kendrick Lamar lançar vai ter realmente o Eminem envolvido, porque ainda tem uma chance, né, do Eminem aparecer em alguma obra do Lamar, que no caso vai ter alguma coisa no dia 8 de agosto, né, pro Kendrick Lamar. Então vai saber se não é isso. Eu fiquei meio triste realmente de não ter muitas pessoas participando do The Death of Slim Shady. Tá muito insosso, tá muito vazio, sabe? Eu acho que a presença de features iria realmente balancear positivamente o saldo do álbum. Mas isso realmente não torna ele um álbum ruim. Muito pelo contrário, ele também realmente tem muitos pontos bons. Esse fato realmente da organização, da narrativa do álbum ser realmente uma coisa mais de terror, com suspense, com investigação, é algo muito maneiro, sim. E assim, eu gostei. Por mais que o álbum seja neutro, eu gostei bastante. Eu recomendo que vocês escutem no caso, certo?
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Acompanhem a gente na cobertura do Anime Friends 2024 junto com a Multivortex. Vai ter realmente uma live project especializado com isso. Tem a playlist especializada com isso, certo? Então, espero que vocês curtam essa cobertura e realmente sejam bem-vindos a ver os nossos conteúdos aqui do canal. A gente acabou de zerar o Plague Tale em live. Acho que em agosto teremos o Sunset Overdrive, em setembro teremos Remember Me, ou seja, conteúdo aqui não vai faltar, é só você se juntar realmente aos nossos 500 e mais storytellers aqui na Story Notes. Você é sempre bem-vindo, viu, cara? Então, no mais é isso, like, inscrição, ativar o sininho e nos vemos na próxima. Até mais!